Corinthians vem em busca de um novo técnico para comandar seu elenco para conquistar muitos títulos e as negociações estão em andamento. O Botafogo e os representantes do zagueiro Jair ainda ajustam alguns detalhes burocráticos para oficializar a negociação, informou o Trivela. É por esse motivo também que Tiquinho Soares ainda não foi anunciado pelo Santos. A reportagem diz que Jair ainda não assinou o contrato com o Botafogo, algo que deve acontecer durante a disputa do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. Assim que a burocracia for resolvida, o zagueiro está com a seleção brasileira. Da mesma forma, Tiquinho Soares ainda não assinou contrato com o Santos, apesar de já estar trabalhando no Peixe. O centroavante foi cedido pelo Botafogo como parte da negociação para trazer Jair. O Vitória se acertou com Lucas Alter pensando em um empréstimo para a temporada 2025, mas o Botafogo faz jogo duro para liberar o zagueiro. A informação é da Rádio Itatiaia nesta quarta-feira, 22/1. De acordo com a rádio, o Botafogo planeja uma venda em definitivo do defensor. No início de 2024, o clube alvinegro comprou Lucas Alter por cerca de 7 milhões de reais e assinou o contrato até dezembro de 2027. O interesse do Botafogo em contratar Carlo Ancelotti uma ambição para o futuro do futebol brasileiro nos últimos tempos. O Botafogo tem demonstrado um grande interesse em trazer um dos nomes mais renomados do futebol mundial, Carlo Ancelotti, para o comando técnico da equipe. O desejo de contratar o experiente treinador italiano, conhecido por sua habilidade em lidar com equipes de alto nível e por seu currículo impressionante, reflete a ambição do clube carioca em se tornar uma potência no cenário nacional e internacional. Carlo Ancelotti. O legado de um mestre. Carlo Ancelotti é, sem dúvida, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, com uma carreira de sucesso que inclui títulos em diversos campeonatos europeus e mundiais. Ancelotti é a personificação da excelência no comando de equipes de elite, com passagens de sucesso por clubes como AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, mais recentemente, Real Madrid. Ancelotti tem a capacidade de transformar qualquer time em um verdadeiro vencedor. Seu estilo de jogo é uma combinação de inteligência tática, adaptação às circunstâncias e um controle emocional único. Ele é conhecido por ser um técnico que sabe lidar com estrelas, equilibrando as necessidades individuais com o objetivo coletivo, uma característica fundamental para o Botafogo, que busca não apenas bons jogadores, mas também um treinador capaz de potencializar o talento de sua equipe. Botafogo. A ascensão no futebol brasileiro. O Botafogo vive um momento importante em sua história. Depois de anos de instabilidade, o clube carioca tem se reestruturado e investido de forma significativa no fortalecimento do elenco e das suas categorias de base. A chegada de investidores e a reforma do estádio Newton Santos são apenas alguns exemplos do esforço do Botafogo para se reposicionar no cenário nacional e internacional. A contratação de Ancelotti seria o passo mais audacioso dessa nova fase. A busca do Botafogo por um treinador de alto nível como Carlo Ancelotti reflete uma ambição clara: tornar-se uma equipe competitiva no futebol brasileiro e, eventualmente, disputar com os grandes clubes da Europa. A chegada de Ancelotti traria, sem dúvida, uma visibilidade inédita ao clube, além de elevar o nível técnico da equipe, proporcionando uma mentalidade vencedora, algo que faltou ao Botafogo nas últimas décadas. O desafio de atrair Ancelotti ao Brasil. No entanto, atrair Carlo Ancelotti para o Brasil representa um grande desafio para o Botafogo. O treinador italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024, e seu status no futebol europeu é imenso. Ancelotti é respeitado não apenas pelos resultados conquistados, mas também pela maneira com que lida com os egos e com os desafios de treinar grandes estrelas. Sua experiência em clubes gigantes da Europa o coloca entre os mais cobiçados no mercado. Portanto, o Botafogo precisaria oferecer mais do que um simples contrato financeiro atrativo. Para seduzir Ancelotti, o clube precisaria apresentar um projeto sólido de longo prazo, com metas claras de sucesso no futebol brasileiro e internacional. O investimento em infraestrutura, o desenvolvimento da base e a contratação de jogadores de alto nível seriam pontos essenciais para convencer o treinador a aceitar o desafio de comandar o time carioca. A visão de Ancelotti adaptando-se ao futebol brasileiro. Um dos principais aspectos que atrariam Ancelotti para o Brasil seria o desafio de trabalhar em um ambiente diferente, com uma cultura futebolística única. O Brasil tem uma história rica e apaixonada com o futebol, mas também é marcado por uma competitividade acirrada, onde o equilíbrio financeiro e a gestão eficiente de equipes nem sempre são constantes. Para Ancelotti, que tem grande experiência em trabalhar em países e ligas diversas,
o futebol brasileiro representaria um novo tipo de desafio, exigindo a adaptação de seu estilo de jogo. Ancelotti é conhecido por sua flexibilidade tática. Ele não se prende a um único sistema de jogo, mas adapta seu time de acordo com as qualidades dos jogadores que tem em mãos. No Botafogo, ele poderia ter a oportunidade de mesclar o futebol técnico e criativo, típico do Brasil, com a rigidez tática e a organização defensiva que tanto marcaram sua carreira. Isso seria uma receita para criar uma equipe equilibrada e pronta para competir com qualquer adversário. Além disso, a experiência de Ancelotti em competições internacionais seria uma enorme vantagem para o Botafogo, especialmente em torneios como a Copa Libertadores. O clube carioca, com sua enorme torcida e tradição no futebol brasileiro, tem uma história significativa, mas nunca conseguiu reconquistar seu lugar de destaque nos maiores torneios internacionais. A liderança de Ancelotti poderia ser o impulso necessário para devolver o clube aos holofotes continentais. O impacto de Ancelotti no Botafogo. No futebol brasileiro, a contratação de Carlo Ancelotti pelo Botafogo não se limitaria a um simples reforço técnico. Sua presença no clube seria uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. Ancelotti traria um nível de profissionalismo e conhecimento do jogo que poderia influenciar não apenas a equipe principal, mas também as divisões de base e a cultura do clube. Sua experiência com grandes jogadores e equipes também poderia servir para ajudar o Botafogo a atrair outros nomes importantes para o elenco, além de criar um ambiente de excelência dentro e fora de campo. Sua metodologia de trabalho, focada em uma gestão equilibrada e inteligente de elenco, também poderia influenciar a forma como os clubes brasileiros lidam com a administração de suas equipes. Isso poderia gerar uma mudança no cenário do futebol nacional, que muitas vezes sofre com a instabilidade e a falta de planejamento a longo prazo. Além disso, a chegada de um treinador de renome mundial como Ancelotti atrairia não apenas a atenção da mídia nacional, mas também internacional. O Botafogo passaria a ser visto como um clube em ascensão, capaz de competir com os gigantes do futebol europeu. Isso poderia trazer benefícios comerciais e de marketing, aumentando a visibilidade do clube e sua receita, e tornando-o mais competitivo no mercado global. O futuro: o Botafogo com Carlo Ancelotti no comando. Se a contratação de Carlo Ancelotti se concretizar, o Botafogo viverá uma nova era de possibilidades. Com a liderança de um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, o clube poderia se consolidar como uma das forças mais poderosas do futebol brasileiro. Quem sabe começar a escrever um novo capítulo em competições internacionais. A meta seria simples: conquistar título, desenvolver jogadores de classe mundial e, o mais importante, criar uma identidade vencedora no Botafogo, algo que a torcida alvinegra tem buscado há muitos anos. A presença de Ancelotti em um clube de tanta tradição seria um marco, e o Botafogo, ao investir em um treinador desse calibre, mostraria ao Brasil e ao mundo que está pronto para conquistar novamente os grandes pecos do futebol. Embora o caminho até a chegada de Carlo Ancelotti ao Botafogo ainda seja incerto, o simples fato de o clube demonstrar interesse em um nome de tal magnitude é um sinal claro de que o Botafogo está pronto para dar um passo decisivo em sua ambição de voltar ao topo do futebol brasileiro e mundial. Uma contratação de Ancelotti no Botafogo não seria apenas um marco para o clube, mas também uma revolução no futebol brasileiro, com potenciais mudanças estruturais que poderiam influenciar todo o futebol nacional nos próximos anos.